Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz ano para todos. Final de ano, já estamos começando. Feliz ano que vem para todos, com muito estudo em livros seguros, fazendo a sua reforma íntima, a sua reforma moral, só seguindo os trâmites estabelecidos pela lei de Deus e pelas leis do Estado Democrático de Direito, as leis que estejam em vigor no Estado Democrático de Direito. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Esse núcleo é um núcleo espírita jurídico. Por quê? Porque toda a lei de Deus é estabelecida para todos nós, em todos os lugares do mundo ou dos mundos. Logo, ela é divina, jurídica. Por quê? Porque estamos submetidos a estudá-las, a entendê-las e a cumpri-las. Só vamos ter paz dentro de nós quando formos verdadeiros estudantes e cumpridores das leis divinas e dos estados democráticos de direito. Só vamos ter paz no planeta quando todos respeitarem as leis e, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, só fazendo com o próximo aquilo que deseja para ele e fazendo com que o progresso atinja a todos igualmente, como irmãos. Hoje nós vamos continuar fazendo uma reflexão profunda em torno das leis de Deus. E vamos pegar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado para você estudar de 1 a 4 horas por dia e começar pedagogicamente a sua reforma íntima. A paz tem que começar de dentro de você. E para isso você tem que saber quais são as linhas básicas das leis de Deus, para construir aí dentro o reino do Senhor, o reino do nosso Pai, do nosso Criador, para sabermos nos conduzir conforme os ensinamentos dele. Vamos pegar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo para reflexões profundas. Todas as religiões deveriam ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, e compreender o porquê das leis de Deus, o porquê da lei de justiça, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, da lei das aflições, das dores e da lei do amor. Só seremos felizes quando soubermos a lei de amor na ponta de nossas línguas, ou seja, no íntimo da nossa consciência. O Consolador, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que Jesus disse, vinde a mim. Nós temos que saber ir até ele. Não adianta ir até ele com reuniões mediúnicas só para fazer sucesso, sensacionalismo mediúnico, assistir palestras sensacionalistas, sermões, aprender a fazer uma série de figuras que não tem nada a ver com a reforma íntima e moral. Vinde a mim, venha a mim pelo estudo e se reforme. E ande de acordo com as leis de Deus. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados,
que eu vos aliviarei pelo conhecimento da verdade. Você vai saber que o sofrimento atual seu, se você cumprir as regras estabelecidas para atravessar essa fase, dela você sai com a consciência tranquila do dever cumprido, porque seguiu as leis de Deus, trazidas por Jesus e pelas obras básicas da doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, 1857. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele mostrou qual era o caminho inicial para cada estudante, que sou brando e humilde de coração. Você só vai saber o que é brando, o que é humilde, se estudar, meus senhores e minhas senhoras. Ninguém aprende isso frequentando determinadas religiões. É claro que é bom frequentar. É preferível frequentar a religião do que um bar para beber. É preferível ter livros bons e seguros em casa do que garrafas de álcool, de vinho, de cerveja, de cachaça e de outras bebidas. É preferível ter uma biblioteca e uma mesa para que você estude de 1 a 4 horas por dia. Sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. O repouso é o dever cumprido. É você ressarcir todos os males que fez aos outros e a você e à sociedade. É estar quites com as leis. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo é submissão, é obediência às leis. Para isso você tem que estudar. Não siga qualquer palestrante, não siga qualquer pessoa que se diz conhecedora da religião, porque só é conhecedor da religião quem estuda há 30 anos os livros seguros. E quem é o primeiro a se reformar, ou pelo menos a tentar, como um bom aluno, um responsável aluno. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, porque todos vamos passar pela morte. O corpo vai voltar ao pó, vai ser enterrado no cemitério ou vai ser cremado. Mas o espírito continua com toda a sua individualidade, com todas as suas obras boas e ruins, e vai continuar a vida em cidades espirituais, conforme a sintonia que tiver, conforme o desenvolvimento ético e moral. Você lá vai continuar a trabalhar para programar as próximas encarnações. Se tiver que retificar os seus erros, você vai voltar como aluno reprovado. E vai ter todas as oportunidades na lei de Deus para retificar os seus erros e de uma vez por todas adentrar no caminho do bem. Só pelo estudo, para você compreender e não se revoltar. Então, é a fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Que o Cristo veio ensinar aos homens. Nós temos que aprender a estudar a Boa Nova, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos e a obra espírita que veio tempos depois, autorizadas por ele, para explicar como funcionam as leis e como sabermos nos dirigir segundo elas.
sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Por isso que nós vemos as criaturas desesperadas pela volta à ditadura, pelas guerras, por tudo que a ignorância, que a falta de conhecimento das leis de Deus proporciona. Vejam a pessoa falar que quer armas em vez da melhor arma, que é seguir as leis de Deus. Quer ter paz aqui dentro, ninguém precisa de armas. Incentivando a não tomar as vacinas. Olha que ignorância. Olha que situação de criminosos da pátria. A seguir homens que são terroristas, que só querem o poder efêmero, o poder material para matar, para roubar. Então, nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É aqui, meus irmãos, que está o conhecimento da verdade. É aqui que está o remédio para todas as nossas aflições, dores, incompreensões, principalmente para a nossa ignorância, que é a pior doença que existe hoje no planeta Terra, a ignorância. Você não saber nada e ser metido a saber tudo. Então, este capítulo faz essa chamada. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Esta condição está na lei que ensina. Nós temos que conhecer as leis. E hoje a melhor lei está aqui. Aqui está o conjunto de todos os ensinamentos mandados por Deus, por Moisés, por Jesus e pelos espíritos superiores. Numa coordenação de Allan Kardec, o pedagogo, o professor francês. Todos podem estudar esse livro de 1 a 4 horas por dia, durante umas 6 vezes na encarnação, para tirarmos os conteúdos substantivos para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral, para sabermos o que é o amor, a caridade, a fé raciocinada, o comportamento ético, o respeito a tudo e a todos. Seu jugo é a observação dessa lei. Foi isso que Jesus mostrou para nós. Ele só veio mostrar que deveríamos estudar as leis de Deus e segui-las. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, se for cumprida de acordo com os verdadeiros ensinamentos. Uma vez que impõe por dever o amor e a caridade, a paciência, a ternura, a benevolência, a indulgência, não ficar vendo os defeitos de ninguém, não falar mal de ninguém, procurar sempre a reconciliação, o diálogo, a conversa.
Se vós me amais, disse o Mestre Jesus, guardais meus mandamentos. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. Como é que você vai guardar se você nunca leu ou só leu uma vez? Se você só leu uma vez, você só conhece 2% da obra, você não sabe como se comportar, mas quer fazer palestra, quer dar aulas, quer fazer gravações em vídeos. São cegos dirigindo cegos. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, Deus que nos criou e manda em tudo, observa tudo, construiu tudo. E Ele vos enviará o outro Consolador. Consolador quer dizer explicador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Ele então deixou vir a doutrina espírita, o Consolador prometido, o explicador de tudo. Aqui está o cristianismo completo. Ele permitiu que 1857 anos depois viesse a doutrina dos espíritos superiores em 5 obras básicas, fundamentais para estudar, seguir e praticar a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, a verdadeira caminhada para a paz e para a mudança de estágio de um mundo de provas e expiações e violento como estamos vivendo no momento, comandado pelas ignorâncias de vários setores sociais e profissionais e religiosos, para um outro plano, aonde seremos e nos trataremos todos como irmãos, só fazendo com o próximo aquilo que desejamos que seja feito conosco. É o maior tratado jurídico divino que veio à Terra. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e entrará em vós, porque permanecerá, aqui está, e podemos estudá-lo. Meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Foi dito por Jesus ao apóstolo João Evangelista. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo, em razão do atraso da época, há 2000 anos atrás. Se ele vem fazer recordar aquilo que disse o Cristo, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Na verdade, hoje, 95% dos espíritas, dos católicos, dos protestantes, de todas as religiões batistas, não conhecem Jesus. Eu estou falando conhecer pedagogicamente, trazendo os seus conhecimentos para dentro de si e aqui, em primeiro lugar, construir o reino do Senhor.
É daqui que vai brilhar a luz do verdadeiro trabalhador do Evangelho. O Espiritismo vem no tempo marcado. Espiritismo é só estudo. É o estudo das leis e a prática dessas leis. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei de Deus e da lei do Estado democrático de direito que está em vigor, que todos deveriam seguir e cumpri-la fidedignamente. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fio útil a todas as dores. Só o estudo, estudado de 1 a 4 horas todo dia, inclusive sábado e domingo, repetido a leitura do livro no mínimo 6 vezes, procurando trazer esse conhecimento. Só isso é que vai fazer a reforma, que é de dentro para fora. É aí que nós vamos fazer aquilo que Jesus falou. Aqui dentro vai estar o tesouro do conhecimento. E é daqui que vai sair o tesouro dos bons pensamentos, das boas ações, da boa conversa, da correta caridade, ter paciência, saber ouvir, perdoar, reconciliar, dialogar, não ver o defeito de ninguém, procurar ajudar a sociedade a ser justa, a progredir, levando todos juntos no progresso, para termos acesso ao estudo, à saúde, ao transporte, sempre de forma respeitosa, de acordo com a dignidade que merece o ser humano, como está na Constituição da República Federativa do Brasil. Então vejam os senhores, vejam a importância de nós pararmos de fazer palestra, porque aqui não é palestra, é uma aula em livro seguro. Tem muita gente enrolando os outros com sermões, com palestras, com seminários, em vez de incentivar o estudo. Então nós vamos ver. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Nós precisamos compreender quem somos nós. Nós somos filhos de Deus. E se Deus é perfeito, Ele nos dá todas as faculdades, as ferramentas, para nós retificarmos os nossos erros e adentrarmos no caminho da perfeição pelos nossos próprios esforços, como alunos reprovados. Ele nos dá todas as oportunidades. Nós vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem, até burilarmos o nosso espírito no caminho do bem, da honestidade, da fraternidade, da igualdade, da justiça divina.
Então é aqui que está a chamada. É por isso que esta é uma reflexão profunda do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. O dia que nós estudarmos as leis que estamos falando, os livros seguros, vocês vão ver como é que tudo vai se modificar. A medicina vai ter outros tratamentos, a engenharia, a justiça dos homens vai ser composta de juízes, advogados, escrivães, promotores, defensores, delegados, de homens fraternos que conhecem a lei. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. É você que vai fazer isso. Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Sentiremos a preciosa semente, se estudarmos. Não está perdido no reino do nosso Pai os vossos suores. Vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Instruí-vos. Estude de 1 a 4 horas por dia. Repita os estudos. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Então nós precisamos saber nos comportar só através do estudo. Não é seguindo palestrantes. E para terminar esta reflexão, vamos à última parte desse capítulo 6º maravilhoso, que é uma aula vídeo. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, o devotamento e a abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores.
os sofrimentos morais que são, nesse mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Resignar-se quer dizer cumprir as leis sem revolta, com alegria, como bom aluno. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O espírito de verdade. Queridos amigos, queridos amigas, queridos senhores e senhoras, o nosso objetivo nesse núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, é trazer aulas, vídeos, não para fazer palestra, ensinar nada a ninguém, mas para fomentar a vontade de estudar os livros seguros, estudar os mandamentos, os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo e Pedro. Estudar mesmo, de 1 a 4, 5, 6 horas por dia. Repetir os estudos. Isso aqui são 30 anos estudando. Melhore a qualidade do seu tempo num dia de 24 horas. Você não sabe quanto tempo ainda vai ficar aqui na Terra, porque graças a Deus, você não sabe a hora que vai morrer. Mas que você vai morrer, vai. Vai passar pelo fenômeno da morte, onde o corpo para, mas o espírito continua com todas as suas obras. E ele vai ter que prestar conta do tempo perdido em tantas ilusões, em tantos atrasos, em tantos valores materialistas terríveis que a Terra está cultivando. Ele vai ter que retornar para refazer tudo isso. Daí a importância do estudo, daí a importância desse núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Para que nós, com base no conhecimento, façamos brilhar a nossa luz, com base nos estudos seguros, tenhamos condições pedagógicas de saber dirigir corretamente, respeitando todas as leis, de saber seguir, observando o limite da nossa liberdade, observando os limites das nossas ações, sabendo quais são os nossos focos a serem atingidos, os nossos objetivos, e como atingi-los, de forma a não nos arrependermos depois. Só com Jesus, no coração e na mente, nós saberemos ou conseguiremos ser um aluno competente, responsável, um verdadeiro filho de Deus e trabalhador dos seus mandamentos. Trabalhador dos seus mandamentos, aonde estivermos. Muito obrigado pela atenção, boas reflexões. Sigam nossas aulas, vídeos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Todos de responsabilidade exclusiva de quem desde 1968 vem estudando e procurando aprender, sempre como aluno, sempre como estudante, responsável e competente. Um abraço fraternal a todos os senhores e as senhoras e muito obrigado
pela atenção.